Gente, hoje com babado quentinho para vocês. Gente, a família do Gugu está numa briga judicial sobre a herança deixada pelo Gugu. E aí, a partir disso, o Leão Lobo, essa semana no Fofocalizando, deixou bem claro de que lado ele está na história. Ele afirma que a mulher do Gugu, supostamente mulher, era nada mais do que a companheira dele, que eles não tinham nenhum envolvimento matrimonial. E o babado pega pesado, porque como vocês podem ver nessa manchete que eu estou rodando aí para vocês lerem, o Leão Lobo conta que durante anos o Gugu conviveu com Rose e ele também convivia com Rose e achava que conhecia ela, mas é totalmente diferente do que ela está dizendo, é uma questão moral. Uma coisa é o que está no papel ou que ela vai conseguir perante a justiça, porque ele afirma que ela sabia que nada passou despercebido diante dela, que era apenas um contrato, ela era apenas a mulher dos filhos, né, mãe, quer dizer, a mãe dos filhos do Gugu, ela não era mulher dele. Então, com relação a esse impasse, muitas histórias vêm surgindo depois da morte do Gugu. Muita coisa ainda vai aparecer com relação a isso. Histórias do Gugu que ele viveu vai ser reveladas porque vai ser necessário perante essa situação de briga judicial e muita coisa vem pela frente. Agora eu estou mostrando para vocês a manchete do Fofocalizando sobre o Gugu. Nesse caso, que está na justiça. Mãe dos filhos de Gugu entra em conflito com a família Liberato. Entenda. Menos de um mês após a morte do apresentador Gugu Liberato, sua herança provoca desentendimentos. No testamento, Gugu teria deixado sua fortuna para os 3 filhos e alguns parentes. Mas a companheira e mãe dos filhos, Rose de Mateu, teria ficado de fora. E a inventariante seria a irmã de Gugu, a astróloga Aparecida Liberato. Os valores deixados por Gugu não foram revelados. Por isso, Rose revelou para o jornal A Folha de São Paulo sua intenção de conseguir na justiça o reconhecimento como esposa legítima e herdeira. Rose afirma que nunca teve outro homem além de Gugu. Em comunicado, os parentes de Gugu falaram que Rose estaria sendo assediada por pessoas mal intencionadas. E ainda a acusaram de deixar os filhos sozinhos nos Estados Unidos para vir se reunir com advogados no Brasil. Por sua vez, os advogados de Rose negaram que os filhos não soubessem das ações da mãe e disseram que a família Liberato teria o intuito de denegrir a imagem da viúva perante a opinião pública. Os advogados de Rose ainda revelaram que ela teria sido forçada pela família de Gugu a assinar documentos poucas horas após o enterro. A nota termina informando que Rose, após ser reconhecida como esposa e herdeira, pretende doar os bens aos filhos e reservar para si somente o suficiente para se manter. Enquanto as discussões entre a mãe dos filhos e a família de Gugu se tornam públicas, o processo referente ao testamento corre em segredo de justiça. Eu vou dizer para vocês, eu não esperava por isso. Eu não sei vocês, mas assim, conhecendo um pouco do Gugu, da família, de toda a trajetória, eu fiquei muito assustada quando eu comecei a ler essas notícias, né, Mara? Leão tem bastante para falar, né, Leão? Fale você, vai, então tá bom. Então, eu quero só dizer assim, que eu estou tão surpreso quanto você, Cris, porque eu conheci muito bem a família toda e conheço muito bem a Rosemíria, né? Quer dizer, eu achava que conhecia. Então, aí isso é que está me surpreendendo. Porque, primeiro, ela assinou, quando foi lido o testamento, ela assinou concordando com tudo. Agora ela volta e vem com essa história de que, né, que é uma parte da herança e tal. Quer dizer, primeiro que ela sabia que era assim, desde o começo. Né? Então ela sabia mesmo? Sim, claro, essa da história. Que fica a questão. Então isso é que me incomoda, né? Porque agora
Como assim ela sabia? Então, eu fico me questionando como que ela sabia também. Sabia? Não é uma coisa muito pessoal da pessoa que está deixando os bens? Sim, então, mas ela sabia que ele não deixaria para ela. Eu tenho certeza disso. Olha, o advogado... Ela era ou não era a mulher dele? Já que você, por exemplo, eu conheço artisticamente a Aparecida, conheci o irmão dele lá no sepultamento, que ele veio, o Amândio, que veio se apresentar. A mãe dele, que é aquele ser iluminado, né? A Dona Maria do Céu, maravilhosa. Agora, a Rose, você conheceu a Rose pessoalmente? Conheço muito a Rose, desde aqui do SBT, aí depois eu tive no nascimento do João Augusto, tive com ela, várias vezes, né? Então eu não entendo isso, primeiro porque ela assinou lá concordando com o diploma, né? Com o testamento. Então, por que depois vir reivindicar, né? Mas ela então, era eu tô realmente chocado. Parece que no papel, parece que não era no papel, Mara, se não me engano, pelo que eu andei lendo, no papel não era, né? Não eram casados. Nunca foi. Gente, e aquelas Nunca capas foi, né? da cara? E sejamos honestos, o Gugu nunca apresentou a Rose como sua esposa. Nunca. Sempre foi sua companheira, mãe dos filhos, mas assim, em nenhum momento ele apresentou como esposa. Amiga e parceira de vida. Um documento assinado. Eu conhecia o Gugu. Comprovando isso. Eu conheci o Gugu na televisão, uma pessoa maravilhosa. Sim. Um colega que generoso, todos nós temos querido, que nos espelhar nele, que respeitava, que fazia a gente brilhar, sabe? Que sabia realmente fazer o palco e ser valorizava, o apresentador. né, cada um de nós, né? Agora, o Leão, ele teve a oportunidade de conhecer a Rose e tudo. Agora, eu tenho uma leitura, tá? Eu só vim conhecer o filho dele, infelizmente, naquela situação. Eu não conheci os filhos. João. Mas eu me lembro, nas capas das revistas... essa é uma capa da cara. Isso aí Cris, é uma família. Ô, Cris. Bem no era início uma família. mesmo. Agora, era um acordo que ele tinha com ela e ele fez essa família com ela. Acordo? Mas ele não era casado com ela. Tem uma entrevista. A barriga de aluguel é crime, não pode. Não, tem uma entrevista do advogado aqui para a revista Veja, eu vou até ler que eu acho que vai clarear um pouco aqui o que a gente tenta debater, né? Ele disse o seguinte, possivelmente ele não a colocou no testamento feito em 2011, porque naquele ano o casal não estava bem. Ela teve o casal não estava bem, ela teve problemas de saúde e o testamento foi feito bem nessa época. Mas não colocar no testamento não quer dizer que ela perdeu os direitos. Ele poderia ter reconhecido que vivia maritalmente com ela, mas isso não impede o reconhecimento. Ou seja, o advogado está dizendo o seguinte, dela, que ele né? vai, o advogado dela, que ele vai tentar provar que ela realmente mantinha uma união estável com o Gugu todos esses anos, entendeu? Através de capa de revista, através de documentos que ela já alegou e tudo mais. Eles moravam em casas separadas. A verdade é que essa situação... Eu na verdade... Nós ficamos meio assim, né? Sim. É chato de falar, mas eu na verdade, é a questão moral que eu acho. Porque uma coisa é o que está no papel, ou o que vai se provar, e uma coisa é o que você, pessoa, ser humano, concordou com outra pessoa. E é isso que me choca. Porque ela sempre foi uma pessoa cordata, ela concordou, sempre foi amiga dele. Então agora não é uma atitude então ela não de era amiga. mulher, ela era amiga. Amiga dele, sempre foi amiga dele. E antes, desde o começo, né? Ela fez medicina com a ajuda dele. Quer dizer, então ela se formou, ela fez uma faculdade de medicina com a ajuda do Gugu. Isso então pouca gente soube porque o Gugu era discreto. Até o final do programa, eu posso fazer só uma pergunta. Se nessas matérias que sai, a família, né? A reportagem apresenta, porque como eu falei, eu não conhecia a Rose. Eu só vi a Rose uma vez que foi no velório, entendeu? E eu mesmo sendo colega do Gugu, eu acreditava naquilo que estava me apresentando. E ele, nessas ele reportagens... nunca apresentou a Rose como a mulher dele. Então eu quero saber, nessas Nunca reportagens, alguém pode ir no YouTube e tal, na internet e ver. Não, ela era colocada como? Você sabe, Mara, que até nas amiga. reportagens que saíram agora nesse período muito triste que a gente viveu recentemente, muitas pessoas falavam a mulher do Gugu, a esposa do Gugu, mas as pessoas atribuíram a Rose esse papel que não era um papel que o próprio Gugu ou a própria Rose se apresentava assim, como a esposa do Gugu. Mas, Cris, né? O que eu estou questionando nas reportagens não foi nenhuma nem duas capas de revista. Mas às vezes, dentro do texto... às vezes o jornalista escreveu não necessariamente aquilo que a pessoa se apresentou e disse que é, né? Nossa. O fato é...
dizendo Os minha jornalistas esposa. estão aí, não Eles estão vão tentar- cumprindo o papel. É que às Não, vezes a mas acho que pessoa eles vê vão- os dois juntos Porque- e acredita que aquilo seja um casamento. O que Ô, Cris. talvez para eles não fosse uma relação, fossem companheiros, mas não fosse um casamento propriamente dito. Então né? você está dizendo, eu não conheci muito sobre a vida do Gugu, assim. Aham. Então ele não morava com a Rose. Ele Eles não não morava dividiam o com- mesmo não. teto. Ele Não, comprou uma eles tinham duas mansão casas. em Alphaville e deu para ela morar. Ele morava em Morava em Aldeia da países separados, Serra. entendi. Isso. Né? Então, Entendi. sempre foi assim. Agora, eles criaram os filhos juntos, tiveram os filhos juntos, criaram os filhos juntos, né? Agora, o que me surpreende é que ela sempre Mas você não acha que tá concordou faltando um com pouco de isso. sensibilidade de todo mundo em respeito à Eu memória do acho. Gugu? Eu acho. Eu acho que todo mundo como adulto, sabe? Vamos sentar numa mesa e vamos entender a memória que o Gugu deixou, Isso. sabe? Então é isso, pessoal. É isso que está acontecendo e nós vamos continuar acompanhando esse caso do Gugu e da família dele, né, da briga judicial pela herança. Mas o que tem se falado muito na internet é que a Rosemíria realmente não era a mulher do Gugu e estão afirmando, eu não sei, não posso dizer isso, mas é o que estão dizendo. Tá tendo outros YouTubers aí postando também até um rapaz que se diz que era namorado do Gugu, que teve um envolvimento com o Gugu. Então, supostamente nessa história, essa família, essa base familiar que o Gugu criou perante as revistas, jornais e etc., ela nada mais do que aparência. O Gugu queria manter a sua vida pessoal, sexual, escondida das câmeras, ele não queria assumir que ele era homossexual, e então ele criou essa família, teve esses filhos com a Rose apenas para disfarçar, entre aspas, a sua vida é longe das câmeras, é o que dizem, mas com certeza vai vir à tona a verdade e estamos aqui para poder acompanhar essa verdade, né? Porque não queremos fazer especulações em cima de uma pessoa que não está mais aqui para se defender, né? Para dar a sua versão dos fatos. Mas que é estranho ela ser a mulher, dizendo ela, e ele não ter deixado nada para ela, é muito estranho. Porque Gugu era conhecido na televisão por sua generosidade, sempre ajudando o próximo, ajudou Lininha, deu um carro para Lininha no início da carreira dele, ajudou muitas pessoas e até mesmo essa Rosemíria foi ajudada pelo Gugu desde o início. Ele pagou a faculdade dela e tudo. Então é isso, pessoal. Vamos continuar acompanhando o caso. Se vocês querem continuar acompanhando junto comigo, se inscreva no canal, dê seu like, que eu vou deixar vocês informados de todas as situações novas que surgirem, tá bom? Deixe seu like, se inscreva no canal se não for inscrito e até o próximo vídeo.